Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a história não tão conhecida por trás da rivalidade entre Bolonha e Fiorentina, lá na terra da bota, a Itália, no chamado Derby dell'Apennino, por conta da cadeia de montanhas que delimita e separa as cidades, as províncias dos dois clubes. E que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que volta agora a ter um capítulo entre seleções, algo que há bastante tempo não aparecia aqui no canal, né? Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes, a nova meta que é de 20 mil inscritos. Estamos aos pouquinhos, mas vamos chegando. Sem esquecer, é claro, de curtir a gente lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, calma o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto e também segue a gente no perfil novo do Instagram. Hoje é dia de falar sobre uma das maiores rivalidades entre seleções da história do futebol, mas não pense que ela tenha se iniciado dentro de campo, já que o número de duelos emblemáticos por competições importantes não é tão grande assim. A real é que essa inimizade toda remonta a mais de 600 anos atrás, mais precisamente a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Depois disso, os países até lutaram em duas guerras, de forma conjunta e se tornaram colegas do Conselho de Segurança da ONU, estendendo isso à OTAN e União Europeia. Mas a rivalidade não desapareceu completamente. E eu tô falando do grande embate entre as seleções da França e da Inglaterra, campeãs olímpicas e também do mundo. Bom, antes de começar a falar de fato sobre esse clássico, aqui vai um recado bem rapidinho. Pra quem gosta de Cartola FC e quer mitar nas rodadas, pra poder tirar um barato dos amigos, ganhar uma liga aqui, outra lá, aqui vai um baita canal. O Cartologia, que é feito com análises profundas de jogadores pras rodadas do Brasileirão. E mano, não é achismo ou feeling, é dados mesmo. Análise com gráfico, infográfico e tudo mais. Então se você curtiu, se ficou curioso, quer conhecer mais e tal, é só clicar aqui em cima nos cards ou também olhar o link que eu vou deixar fixado nos comentários aqui embaixo. Junto, é claro, do canal Papo de Mina, que essa semana não teve vídeo, mas todo sábado tem, sempre com coisa nova relacionada a mulheres que vivem o esporte. Dito isso, bora começar! Porque hoje eu enfim volto a falar sobre um duelo que envolve duas seleções, aquela rivalidade básica entre países, que muitas vezes tem ela iniciada antes mesmo dos embates dentro de campo, como já foi o caso do clássico entre Inglaterra e Argentina, por conta da Guerra das Malvinas, que também já foi tema de vídeo aqui nessa série, que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards. E não é que a seleção inglesa, o English Team tá presente aqui de novo, só que agora com a presença dos Les Bleus, a seleção da França, com essa inimizade toda se iniciando com a famosa Guerra dos 100 Anos, que começou lá atrás em 1337. Até por isso esse começo vai ser mais sobre história do que futebol em si, mas fica aí que você vai gostar. Esse confronto foi na verdade uma série de conflitos travados ao longo de mais de 100 anos, de 1337 até 1453 para ser mais exato, entre as duas potências da época, França e Inglaterra, tudo por conta da sucessão do trono francês. Cada lado atraiu muitos aliados para uma guerra, que foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média, em que 5 gerações de reis, de duas dinastias rivais, lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental. A guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval, quanto seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países. Só que para entender a origem disso tudo, é preciso voltar até o ano de 1066, quando um duque da Normândia, que era território francês, chamado Guilherme, conquistou a Inglaterra e se tornou rei de lá. Com isso, ele e seus sucessores passaram a ser ao mesmo tempo, dono do trono inglês e também súditos do rei da França, o que com o passar do século se tornou um grande problema. Até que em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar nenhum herdeiro. Foi quando o então rei da Inglaterra, Eduardo III, se colocou como pretendente legítimo, já que ele era sobrinho do que morreu. Mas como outros nobres franceses fizeram a mesma coisa, a Assembleia Geral acabou escolhendo Felipe VI como sucessor. E foi assim que as brigas se intensificaram, e a guerra explodiu. Onde enquanto a França era muito maior, com uma população quase que 4 vezes maior que a da Inglaterra, além de ser mais rica também, não se encontrava unida e organizada quanto nação, a Inglaterra, por outro lado, possuía uma monarquia mais forte e até iniciou melhor esse conflito, onde depois de muitas idas e vindas, em julho de 1453, tropas inglesas tentaram atacar uma fortificação francesa perto de Castillon e foram derrotadas ao serem recebidas pela recém-introduzida artilharia de campanha, que eram canhões que podiam ser transportados.
Depois disso, vários embates continuaram ocorrendo, mas essa batalha é considerada meio que um marco histórico que encerra a Guerra dos 100 Anos, com vitória francesa que teve a consolidação da sua monarquia, sendo nesse contexto que surge a figura histórica de Joana d'Arc para dar fim ao controle inglês, mobilizando tropas e populações locais, que mesmo sendo traída pelos nobres franceses, que temiam o fortalecimento de uma liderança popular, e acabaram entregando ela, para os britânicos, sendo morta em 1430 na fogueira sob acusação de bruxaria, os franceses, aqueles que lutavam ao lado dela, conseguiram varrer a população britânica da porção norte do país. De lá pra cá até houve mais alguns entreveros, brigas políticas, até a Inglaterra saindo da União Europeia, mas o início de tudo foi ali mesmo. Na sequência, os dois países se reestruturaram e começaram a escrever os capítulos dessa história dentro de campo, no futebol, que viu a Inglaterra bem no início, lá nas primeiras décadas dos anos 1900, meio que dominar as coisas, com as conquistas olímpicas de 1900, 1908 e 1912, sendo a primeira delas como Grã-Bretanha sobre a França, vencendo por 4-0. Lembrando que tudo isso era na era amadora do esporte. Mas como eu disse, desde então os dois países até lutaram juntos em 2 guerras mundiais e se tornaram colegas no Conselho de Segurança da ONU, além da OTAN e União Europeia. Mas a rivalidade não desapareceu completamente e é a partir de agora que a gente vai começar a falar, mais sobre ela no âmbito esportivo, no futebol. Esses novos capítulos, mais esportivos e tal, começaram de fato em 1923, no dia 10 de maio para ser mais exato, quando essa rivalidade, essa inimizade toda passou para dentro de campo, em um amistoso realizado em Paris e que teve vitória da Inglaterra por nada menos que 4-1. E se os franceses levaram a melhor naquela guerra, no futebol, ao menos nesse início, foram os ingleses que dominaram, vencendo nada menos que todos os amistosos até 1929, ambos em solo francês, e com placares nada modestos, com direito a um novo 4-1, além de 5-1 e até um 6-0. Até que no dia 14 de maio de 1931, quase exatos 8 anos depois do primeiro encontro, a França conseguiu a sua primeira vitória, também imponente, agora por 5-2, novamente em casa, só que em Colombes. Mas logo no duelo seguinte, o primeiro em solo francês, na cidade de Londres, deu vitória inglesa e com nova goleada, agora por 4-1. E assim foi seguindo a rivalidade, que até então tinha muito mais resquícios daquelas guerras do que pelos resultados dentro de campo. Por mais que a imensa freguesia incomodasse os franceses, que só conseguiram vencer 2 partidas até 1957. Foi quando chegamos à década de 60, e com ela tivemos o primeiro encontro oficial pela fase eliminatória da Eurocopa de 64, que viu os dois empatarem 1-1 em solo inglês, e a França atropelar dentro de casa, vencendo por nada menos que 5-2, com os lebleus avançando às oitavas de final, onde bateram a Bulgária, e depois chegando às quartas, mas caindo para a Hungria. E olha que o troco inglês veio rápido, logo em 66. No então, duelo mais importante na história desse clássico, em plena Copa do Mundo, que foi sediada na própria Inglaterra. Mas que sobre esse embate aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso, os duelos começaram a ficar mais espaçados, demorando 3 anos para um novo encontro, agora em 69, quando mais um amistoso foi disputado em Londres, e agora teve outra goleada inglesa por 5-0, até que mais de uma década depois, houve o reencontro deles em uma Copa do Mundo, a de 82, que foi disputada na Espanha, e viu os dois caírem novamente no mesmo grupo, só que agora abrindo as disputas na chave D e com nova vitória inglesa, pelo placar de 3-1, com gols de Robson 2 vezes e Mariner. Com Solera descontando para os franceses, com os dois avançando juntos à fase seguinte, que à época era mais uma de grupos, onde a Inglaterra acabou caindo para a Alemanha Ocidental e a França chegou ao mata-mata, caindo depois para essa mesma Alemanha na disputa por pênaltis e permanecendo sem nenhuma conquista no futebol profissional. Algo que acabou pouco depois de mais um amistoso, agora em 84, quando a França venceu por 2-0 em Paris, já que na sequência a equipe não só faturou o título olímpico, o seu único até então, como a Eurocopa desse mesmo ano, batendo Portugal nas semis e faturando a taça sobre a Espanha, vencendo por 2-0. Além, é claro, do extinto troféu Artênio Frank de 85, tipo uma Recopa Mundial que colocava frente a frente o campeão da Euro com o da Copa América. Até que em 92 houve mais um reencontro, agora em um amistoso disputado em Londres, que terminou com o time da casa devolvendo aquele placar de 84 e vencendo por 2-0, bem na estreia de Alan Shearer. Lineker's in the middle, being joined by Nigel Clough here. Good volley, Lineker off the bar again, in.
antes de outro duelo oficial naquele mesmo ano, a Eurocopa, pela fase de grupos com um empate bem xoxo, sem gols, né, 0-0, que acabou eliminando as duas seleções precocemente. Pouco depois, as duas juntas acabaram ficando de fora da Copa do Mundo de 94. Foi quando, em 97, eles duelaram pelo Torneio da França. Sim, aquele do golaço do Roberto Carlos, criado como um torneio preparatório para a Copa do Mundo de 98, e contando com as presenças de seleções como Brasil, Inglaterra, França e Itália, com os anfitriões sendo os únicos que não possuíam títulos mundiais. E que terminou com nova vitória inglesa, viu? Que bateu os franceses por 1-0 com gol de Shearer, e depois, mesmo perdendo para o Brasil na rodada final, ficou com o título simbólico por ter batido também a seleção italiana. Só que aí, depois disso, você já sabe, foi a França quem acabou conquistando o título e sendo campeã do mundo pela primeira vez, jogando dentro de casa e batendo o Brasil na grande final. Sendo que na sequência, embalada por essa conquista, não perdeu mais para a Inglaterra até quase que os dias atuais, vencendo em pleno solo inglês, né, em Londres por 2-0 no amistoso de 99. Lizarazu, Dugarry, Zinedine Zidane, back to Dugarry, he scored again, Anelka's made it too. Empatando sem gols no duelo seguinte, disputado em Saint-Denis, ano em que conquistou seu segundo título europeu, agora sobre a Itália, mantendo o embalo e conquistando duas edições da Copa das Confederações, em 2001 e 2003, competição essa que a Inglaterra nunca viu. Até que veio mais um embate oficial, agora na Eurocopa de 2004, sendo esse o último confronto oficial dessa história, mas que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Como eu disse, depois disso eles só mediram forças em partidas amistosas, com a França dominando e batendo os ingleses por 1-0 em 2008 e 2-1 em 2010, até que em 2015 a Inglaterra enfim voltou a vencer os franceses, encerrando o incômodo tabu que já durava desde aquele torneio da França em 97. Ou seja, 18 anos, a freguesia recente já estava quase que alcançando a maioridade. Só que os Leblés não demoraram muito para dar o troco e voltar a tomar as rédeas desse confronto, batendo a Inglaterra logo 2 anos depois, no último encontro entre as duas seleções até então, com Kane abrindo o marcador para os visitantes, mas vendo um Titi e Sidibé virarem para a França. Here he is now, receiving the ball from Sidibé, trying to feed Mbappé. It's come back for Dembélé. Good save by Heaton. It's 2-1, and it's a big moment. Só que aí, não contente com isso, o artilheiro inglês deixou tudo igual mais uma vez, mas viu Dembélé já na etapa final dar a vitória para os donos da casa por 3-2. Lamar to Pogba, and here's Mbappé. Instead it's Dembélé! France lead. A goal of England's making. It's the first at international level for Ousmane Dembélé. Depois disso, para completar, a França ainda faturou o bimundial, batendo a Croácia na grande final da Copa da Rússia, vendo a Inglaterra ser eliminada nas semis. Mano, já pensou se rola um clássico desse na grande final? Fato é que os franceses acabaram ultrapassando os rivais europeus também no número de Copas. E desde então eles buscam um reencontro que só deve acontecer mesmo por competições oficiais, já que depois da criação da Liga das Nações, um torneio disputado a cada 2 anos por membros da UEFA, mano, ficou complicado disputar amistosos, né, marcar jogos assim. Lembrando que no ano que vem a gente vai ter a disputa da Eurocopa, que era pra ter sido nesse ano, mas foi adiada por conta da pandemia, e com as duas seleções presentes, hein? Por isso agora eu quero saber de você. Será que enfim vai rolar esse reencontro na Euro? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Ah, e escreve também qual outra rivalidade teve início desse tipo assim, né, entre guerras e tal, antes do futebol começar a existir. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva a melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é dos Leblé, que levam a melhor em praticamente todos os quesitos, com 2-1 na Copa do Mundo e 2-0 tanto na Copa das Confederações quanto na Eurocopa. Por fim, a Inglaterra ao menos vence nos Jogos Olímpicos, com 3-1 em taças. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 28 partidas entre eles, com 8 vitórias da França, 16 vitórias da Inglaterra, além de 4 empates. Dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 dos mais importantes dessa história, justamente válidos por 2 das maiores competições do futebol, a Euro e a Copa do Mundo. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro
primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar no tempo lá para 1966, quando a Copa do Mundo foi realizada em solo inglês e registrou o primeiro embate oficial e importante dessa história. Além dos vários amistosos, os dois já haviam medido forças pelas eliminatórias da Euro de 64. Mas essa foi de fato a primeira vez que eles se encontraram em uma competição oficial, que colocou França e Inglaterra logo no mesmo grupo, né, a chave átida como a da morte, ao lado de seleções como Uruguai e México, com os dois estreando com empates, onde enquanto os ingleses não saíram do zero com os uruguaios, os franceses ficaram no 1 a 1 com os mexicanos. E depois, agora invertendo adversários, a Inglaterra ganhou e a França perdeu. Ou seja, o confronto derradeiro valia a classificação para um e a eliminação precoce para o outro. E quando a bola rolou, os anfitriões logo tomaram as rédeas do duelo, fazendo 1 a 0 com Hunt no fim do primeiro tempo e matando a partida novamente com o ex-atacante do Liverpool, agora no meio da etapa final. En la segunda mitad, el segundo gol. Un centro de Callahan. Un cabezazo de Hahn. Francia está fuera. Inglaterra está em quartos de final. Na sequência, como vocês já devem saber, né, a Inglaterra bateu a Argentina, em duelo que também tem capítulo especial aqui nessa série dos clássicos pelo mundo, e que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Depois passou por Portugal e foi campeão sobre a Alemanha Ocidental, sendo esse seu único título mundial até os dias atuais. Bom, o troco da França veio até antes, em duelos amistosos e tudo mais. Mas em competição pra valer mesmo foi só na Euro de 2004, no último embate oficial até então. Nesse meio tempo, como vocês já viram ao longo do vídeo, eles chegaram a medir forças pela Copa do Mundo de 82, com nova vitória inglesa, e também na Euro de 92, quando empataram e caíram fora juntos. Com os dois agora medindo forças no grupo B, que ainda contava com as seleções da Croácia e da Suíça, e fazendo isso logo na estreia da competição, onde a França chegava com amplo favoritismo, por ser nada menos que o atual campeão da competição, né, faturando o bi da Euro no ano 2000, e fazendo jus a esse favoritismo, mas sofrendo um pouco no início, com Lampard abrindo o placar no fim do primeiro tempo, e Zidane só conseguindo marcar nos acréscimos da etapa final. Zidane au Tor! Unglaublich! Ausgleich 1:1. Was für ein Wahnsinnsspiel! Em dose dupla, primeiro aos 46 e depois aos 48. Dieses Fußballspiel erinnert mich an das Champions League Finale. Bayern München gegen Manchester United. Só que agora, ao contrário do que aconteceu na Copa do Mundo de 66, os dois acabaram avançando juntos ao mata-mata, onde acabaram sendo eliminados também de forma conjunta. E até precoce, podemos dizer assim, logo nas quartas de final, onde enquanto os ingleses caíram para Portugal na disputa por pênaltis, a França perdeu por 1 a 0 para a Grécia. Curiosamente, com as duas seleções fazendo a grande final daquela edição, com os gregos levando a melhor também pelo placar mínimo 1 a 0 e que também já foi tema de vídeo aqui no canal. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um capítulo aí entre seleções, não fazia tempo que eu não falava de um clássico, né, assim, de países e tal. Eu nem lembro quando foi o último que eu fiz, mas enfim, sem me alongar muito nesse final, como já é de praxe no canal, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir aí todas as variedades que eu já abordei nessa série. E aí, se aproveita e deixa também sugestão de tema aqui nos comentários. Beleza? É nóis, tamo junto, tem rivalidade nacional, internacional e até entre seleções, como foi o caso de hoje. Fechou? Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, sugestão de tema, já falei bastante aqui. É nóis, mano, e tamo junto.